paz, meus irmãos. Amém. Vocês estão bem? Salmos de número 46. Oh, glórias a Deus. Salmos de número 46. Salmo 46 foi o quarto salmo que eu aprendi a decorar, sei de cor. Na totalidade, são 6 salmos de cor. São poucos ainda. Quantos acharam? Diga, eu amo a Bíblia. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que se abalam pela sua... Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor. Que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha para esse irmão com dedo de profeta, profetiza na vida dele, isso é uma profecia que você vai lançar agora. Diga para ele, o arco será quebrado e o inimigo desarmado. Mais uma vez, o arco será quebrado e o inimigo será desarmado. Se assente. Já pega a primeira profecia para a tua vida. O arco vai ser quebrado e o nosso inimigo vai ser desarmado. Porque toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Oh, glória. Estamos diante do maior livro que existe na Bíblia Sagrada, o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele não tem capítulos, ele é números, porque cada número é uma canção que o povo de Israel cantava nos seus momentos de diversidade, nos seus momentos de lutas, de guerra, de vitória, de banquete. Era comum os israelitas ter salmos para todo tipo de comemoração. Eles entoavam salmos, salmos de gratidão, salmos de desespero, salmos de clamor, salmos de santidade. Eles tinham em suas vidas sempre um cântico novo, uma canção nova, uma canção que regia a alma daquela nação. Então, como o livro dos Salmos contém diversidade de canções, haverá também diversidade de compositores. Qual que é o compositor mais famoso do livro dos Salmos? É quem? É quem? Mas há vários compositores que compõem esse livro tão importante na Bíblia Sagrada. Para o povo de Israel, para cada estação, para cada momento, eles tinham um salmo de segurança, um salmo para a vida deles. Quando antes das refeições,
uma família se assentava à mesa na Lúcia, era por tradição recitar ou cantar os salmos de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer prosperará. Era por hábito. Eles também cantavam a canção quando eles tinham pressa. Os Salmos de número 70 vai cantar: apressa-te, ó Deus, até apressa-te em nos livrar, porque a nossa alma precisa do teu socorro, a nossa alma precisa da tua ajuda. Eles também cantavam Salmos de número 40 quando a espera estava angustiante, que eles diziam: espera, ó, no Senhor, espera no Senhor, porque Ele ainda nos dará motivos para adorar, Ele ainda nos dará motivos para celebrar. Espera com paciência no Senhor, espera com longanimidade no Senhor, espera, minha alma, porque eu posso estar atravessando um momento difícil, mas esse momento não define a história que Deus tem para a minha vida. Em vez de murmurar, cante um hino ao Senhor. Em vez de aleluia, paralisar, entoa um cântico e dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu dormi, acordei, estou de pé, porque o Senhor tem me sustentado. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os meus pés estão firmados em tua casa. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Mas eu, Senhor, encontrei os teus altares. A minha alma suspira como a corça suspira pelas águas. Eu amo aqueles que me amam, e aqueles que é desejosos para comigo, esses eu revelarei os segredos mais, aleluia, escondido. Oh, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não serão abalados, mas permanecerão para frente. Elevo os meus olhos para o monte, porque é de lá que me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome daremos glória. Os mortos não têm motivo para adorar, mas os vivos, eles têm fôlego. Os vivos estão vivos. Para quê? Para adorar o nome daquele que é vivo, poderoso. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh, quando nós estávamos no cativeiro, nós estávamos como os quem sonham. Por isso o nosso lábio encheu de um cântico novo, e grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Em toda a caminhada eles tinham salmos, eles tinham uma canção, Samuel. Eles tinham gratidão ao Senhor. Tinha canção para a dor, para o desespero, para o banquete, para a lágrima, para a vitória. Tinha canção de resposta, de livramento. Era um povo que sempre tinha uma canção nos lábios. E hoje o Senhor quer te dar uma canção nova. O Senhor quer colocar cânticos novos em ti. O Senhor quer te colocar cânticos de gratidão, de alegria, pois está mais perto do que você imagina. E antes da vitória vem o cântico, antes da vitória vem a canção. Se prepara para cantar, porque está vindo coisa grande da parte do Senhor para a tua alma e para a tua vida, diz o Senhor. Davi, ele tinha essa particularidade, ele usava figuras de linguagem para expressar-se com Deus. E em muitos dos seus salmos nós vamos ver, como os Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando nós olhamos, Ju, para os Salmos de número 46,
nós vamos ver uma canção que foi feita em meio a uma guerra. Essa canção, ela foi cantada em um momento de guerra. Essa canção dos Salmos 46 não foi Davi quem o compôs. Não foi Moisés, não foi Asaf. Essa canção foi os filhos de Corá. Diga comigo, os filhos de Corá. Se você olhar pela epífraga do seu livro aí, nos Salmos 46, você vai ver cânticos entre os filhos de Corá. Então quem compôs os Salmos 46 foi os filhos de Corá. E quem foi Corá? Quero lembrar a vocês que lá em Números capítulo 16, a Bíblia vai dizer que no meio da congregação de Moisés havia 3 homens por nome de Corá, Datã e Abirã. Esses homens se uniram como uma facção no meio da congregação, e o objetivo deles era tirar Moisés da liderança, era criticar as ordens que Moisés dava ao povo. Deus, vendo tudo isso, Deus não deixou barato, porque ai de quem se levanta contra uma liderança constituída pelo próprio Deus. É Deus quem defende, é Deus quem assiste, é Deus quem sabe de todas as coisas. Deus está olhando para o meio da congregação, pastor Alex, e Ele está vendo Datã, Corá e Abirã falando mal da liderança. Deus está vendo o que Moisés não está vendo. Moisés tem paciência, Moisés, ele tem, um jeitinho que vai empurrando com a barriga, mas Deus não. Deus decidiu, não adianta dar tempo, não adianta pregar, não adianta discipular. Tem uma raça aí de Corá, Datã e Abirã que não se adequará a liderança alguma constituída por Deus. E quando Deus vê essa raça, o que Deus faz? Deus abre a terra e engole eles vivos. A Bíblia vai dizer, não sou eu não, Números capítulo 16, Deus vai olhar para esses homens e para as 250 famílias que eles influenciaram. Deus vai abrir a terra, Bia, e vai engolir aquela família viva, por causa que tocaram numa liderança constituída por... Eles foram punidos pelo próprio, eles foram engolidos pelo próprio. Mas sabe o que me chama a atenção? Números capítulo 26, verso 11, anote aí na sua Bíblia, ou anote aí no seu caderno. A Bíblia diz que Deus poupou os filhos de Corá. A Bíblia vai dizer que os filhos de Corá não foram engolidos pela terra. Pergunta por quê? Porque quando Deus tem propósito, Ele poupa da morte. Quando Deus tem propósito ainda, sabe por que você está aqui ainda na terra? Porque ainda há um propósito de Deus a se cumprir na tua vida. Porque depois que o propósito se cumpre, meu irmão, não tem como ficar mais aqui. Você está aqui por causa de um propósito. Deus poupou a vida dos filhos de Corá, porque Deus tinha um propósito na vida daqueles meninos. Você pode até ter entrado aqui abatido, entristecido, cabisbaixo. De tudo você não vai ser livrado, não. Mas de uma coisa eu tenho certeza, de tudo Deus irá te fortalecer e te guardar. Ele não vai te livrar de tudo, mas Ele vai te fortalecer e te guardar. Ele vai te guardar do perigo, da mortandade, da seta que voa de dia. Ele vai te livrar da escuridão. Ele vai te livrar da flecha do inimigo. Ele vai te livrar da língua maligna. Ele vai te livrar do coração mau. Ele vai te livrar porque Ele é Deus que livra e guarda quem Ele tem propósito. Mexe com esse irmão que sentou do seu lado, diga, tu está aqui por causa do propósito. Não, diga com mais graça, diga assim, tu está aqui por causa do propósito. Só permaneceu vivo porque ele tem propósito. Só está vivendo porque ele tem propósito. E qual foi o propósito de Deus manter os filhos de Corá vivos? Diga assim, para adorar o nome do Senhor.
Mais forte, para adorar o nome do Senhor. Era Deus dizendo para os filhos de Corá: ou adora ou a terra engole. Era os céus dizendo e sinalizando: vocês viram o que aconteceu com o murmurador. Eu não livrei vocês da morte para copiar aquilo que a terra engoliu. Eu livrei para vocês serem diferentes. O Corá foi engolido porque era murmurador, mas os filhos farão a diferença na casa do Senhor. Eu quero profetizar: você não está debaixo de uma cópia maldita da sua descendência, não, meu irmão. O que aconteceu lá atrás não vai se repetir na sua história. Deus tem um propósito diferente com você. Deus tem um propósito diferente com você. Deus tem um propósito diferente com você. O meu pai foi murmurador, mas eu vou ser adorador. Havia uma escala, havia o quê? Havia o quê? Havia uma escala no templo de Salomão. Essa escala se dividia em turnos. Por quê? Porque havia várias portas, várias escadas para se chegar até o templo. Os filhos de Corá, eles vão ser escalados. E eles não vão ser escalados na principal escada que dá de frente para o templo. Não. Eles vão pegar e colocar os filhos de Corá na escala de trás, na escala escondida, na escala que se dá de frente para o vale, na escala que ninguém quer, porque todo mundo quer a escala que é visto, todo mundo quer a escala que é aplaudido, todo mundo quer a escala que todo mundo está vendo, mas os filhos de Corá são sobreviventes de morte e são livrados para adoração. Eles estão dizendo: independente do lugar, nós viemos aqui para adorar. Independente do lugar, nós viemos aqui prestar culto ao Senhor. E se não tiver escala, eu adoro do mesmo jeito. Porque eu não preciso de uma escala para estar na casa do Senhor. Eu aprendi a amar a Deus acima de todas as coisas. A escala é só necessária, mas se não tiver, eu continuo adorando a Jesus. Olha para esse irmão e diga: se eu descolar que você está dando glória porque está na escala. Agora ninguém fala. Havia várias portas para se chegar ao templo em que Salomão construiu, o templo de Jerusalém. Por isso que se você lê os livros dos Salmos, o livro dos Salmos, você vai se deparar com cânticos dos degraus. O que são cânticos de degraus? São cânticos que a escala entoava enquanto o povo subia, eles cantavam uma canção. Enquanto o povo subia para adorar, a escala já estava preparada com uma canção para receber quem subia, para receber quem vinha adorar o nome do Senhor. A entrada principal tinha uma escala que dava acesso ao templo, em direção ao templo. Todos os levitas da época, Stephanie, queriam pegar essa escala, porque essa escala era visível, essa escala ela era aplaudida, essa escala todo mundo que passava via quem estava escalado, porque degrau fala de posição, degrau fala de ser visto, mas quando o povo chegava, era recebido pelos levitas com salmos e canções chamadas degraus. Mas aonde que estão os filhos de Corá? Os filhos de Corá, por carregar o peso da desobediência do pai, foram postos em uma porta escondida, como eu disse, uma porta que se dava para um vale, uma porta escondida no templo, que ninguém gostava de pegar essa porta, ninguém gostava de subir nesses degraus, mas eles estavam lá. Diga: eles estavam lá. Lugares que você não querem ocupar, já tem gente lá, meu irmão. Lugares que você não quer estar, Deus já preparou alguém que está lá
com coração voltado a dar o melhor, com coração voltado a prestar culto ao Senhor. Por esse motivo, por ser conhecido como os filhos de Corá, por levar o peso do nome do Pai, a escala deles sempre era para a porta oriental, a porta que dava para o vale. Diga, a porta que dava para o vale. Mais uma vez, a porta que dava para o vale. Geograficamente falando, era a porta do vale, aonde ninguém quer estar, mas tem alguém cantando lá, tem alguém adorando lá, tem alguém bendizendo lá, porque sabe da onde escapou, sabe da onde Deus livrou, sabe o que Deus fez. Tem alguém que está lá. Os Salmos de número 46 envolve um cenário de guerra. E é lá em Isaías capítulo 37 que vai falar da guerra que os filhos de Corá vão cantar no verso de número 46 dos Salmos. O rei da Síria, chamado Senaqueribe, ele vai dar uma carta de afronta, mandar uma carta de afronta para Ezequias. Todo o povo está aterrorizado, porque vai estourar uma guerra contra a nação de Judá. Ele recebe a carta, e o que Ezequias vai fazer com a carta? Vai levar a carta para onde? Para o templo. Para onde que Ezequias vai levar a carta? Para onde Ezequias vai levar a carta? E quando o rei chega para levar a carta, não tinha levita nos degraus cantando. Por quê? Porque se é levita, adorador de verdade, é no tempo de guerra. Porque no tempo de guerra, levita se esconde. No tempo de guerra, levita some. Mas tem uns na porta escondida, diante do vale, que estão cantando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse cenário de guerra, quem escolhia a escala sumiu. Agora está o rei subindo os degraus, porque ele precisa levar a carta de afronta para o altar. E ele precisa ouvir a voz de Deus. E como que eles ouviam a voz de Deus antes de chegar no templo? Pelas canções que eram cantadas nos degraus. A carta que Ezequias está levando é uma carta de afronta. E sabe o que a carta diz? Nós vamos destruir, nós vamos assolar. E já pode dizer que não existe Deus que o poderá livrar a nação de Judá das minhas mãos. Vocês estão destruídos, vocês estão derrotados. O rei está levando a carta, e quando o rei está subindo o degrau, ele olha para a escala A, não tem ninguém. Ele olha para a escala B, não tem ninguém. Mas lá na porta dos fundos tem os filhos de Corá dizendo: Deus é, Deus é, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro, rei, bem presente no meio da angústia. Não vamos temer, não vamos temer, não vamos temer, porque Ele é o dono da terra, Ele é o dono da guerra, Ele é o Senhor dos exércitos. No meio da afronta, no meio da guerra, surgem canções, e essa canção é para enaltecer o nome daquele que é poderoso, aquele que é Rei dos Reis, aquele que é Senhor dos exércitos, aquele que faz. Quem surge cantando nos degraus? Os filhos de Corá. E eles vão dizer no verso 1: Deus é o nosso refúgio.
Refúgio era o lugar que os guardas, os soldados eram guardados. Refúgio era o lugar de segurança. Mas eles vão dizer, ele não é apenas refúgio, lugar de segurança, lugar que guarda. Ele é fortaleza. Ele está dizendo, se no refúgio ele guarda, dentro da fortaleza ele treina. Ele treina os seus soldados. Era os filhos de Corá dizendo, enquanto ele te guarda, ele te treina para a batalha. Enquanto ele te guarda, ele te prepara para a batalha. Estamos guardados, mas estamos sendo treinados para este tempo. Satanás acha que vai destruir. Satanás acha que nós estamos escondidos. Não, estamos sendo guardados e treinados. Guardados e treinados. Guardados e treinados. Levante a sua mão e diga, Deus está me guardando e também está me treinando. Ele me guarda e me treina. Ele me guarda e me treina. Ele me guarda e me treina. Deus está te treinando para este tempo. E no meio da guerra, Deus nos dará habilidades. É no meio da guerra que Deus te dá habilidades, meu irmão. Você pode levantar as suas mãos, porque Deus está te dando estrutura e equilíbrio para permanecer de pé no meio dessa guerra. Recebe estrutura e equilíbrio para permanecer de pé no meio dessa guerra. Olha Deus dobrando a capacidade. Alguém está dizendo, eu não vou suportar. E Deus está dizendo, eu te trouxe na terça da palavra para dar a você, aleluia, mais pressão para suportar a guerra. Deus está dobrando a capacidade de alguém aqui para suportar a pressão da guerra. Ele vai dizer, ele é socorro bem presente na angústia. Eu não sei quem sumiu da sua vida, eu não sei quem te deixou, mas ele está presente. Ele ficou. Muitos foram embora, muitos sumiram, mas ele permanece. Porque ele é socorro bem. Ele é socorro bem. É o próprio Deus que desceu para prontificar e dizer assim, eu estou aqui pronto para te ajudar no que você precisa. Alguém não entendeu. O próprio Deus desceu na batalha e Ele está dizendo, desci para te ajudar no que você precisa. Desci para ser o que você precisa. Sou socorro bem presente. Estou aqui segurando na tua mão, porque eu cheguei para te socorrer, eu cheguei para te ajudar. Meu irmão, se você soubesse o nível de guerra que alguém está enfrentando, você daria glória misturado com aleluia, porque Deus desceu como socorro para alguém, Deus desceu como ajuda para alguém. Alguém não estava mais suportando, mas Ele é socorro bem presente na hora da sua angústia. Os filhos de Corá vão continuar cantando, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam. Ele está dizendo, ainda que tenha terremoto, maremoto, tsunami, tem um segredo. Tem um segredo. Tem um segredo. Verso 5. Deus está no meio dela. Deus está no meio dela e não será abalada. Enquanto Deus for o centro, a casa não será abalada. Enquanto Deus for o centro, a família não vai ser abalada. Enquanto Deus for o centro, o ministério não vai ser abalado. Enquanto Ele for o centro, enquanto Ele estiver no meio, o mal não te toca, a flecha não te atinge, a enfermidade não te alcança, porque Deus está no meio. Deus está no meio. Deus está no meio. Deus está no meio dessa igreja.
igreja, Ele passeia nessa casa, e Ele está dizendo: enquanto eu for a centralidade desse lugar, o mal não toca, a flecha não atinge, o mal não chega, o mal não vem, porque eu dou escape e livramento, eu dou escape e livramento, eu dou escape. Você pode pegar na mão desse irmão e diga para ele: tem escape e livramento, porque ele está no meio, 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 ele está no meio. A tua família não será abalada, porque Deus está cercando. Tem cerca de Deus aqui, tem proteção de Deus aqui. A tua casa não será cenário de vergonha, não. Não haverá destruição, não haverá luto nem tragédia, porque Deus está no meio, Deus está no meio, Deus está no meio, e não vai ter abalo, diz o Senhor. Eles vão continuar cantando: Deus ajudará a romper da manhã. Vai ficar oprimido até quando? Vai ficar cabisbaixo até quando? Esperando a ajuda da terra, se você já tem ajuda do céu, se você já tem socorro enviado de Deus. Quem tem ajuda de Deus não fica mendigando ajuda da terra. Quem tem ajuda de Deus não fica lamentando por quem não ajudou aqui. Ou pega na mão desse irmão, diga: tem ajuda suficiente para você sair vitorioso dessa guerra. Tem ajuda dele, tem a presença dele, tem o socorro dele, tem o refúgio dele, tem a fortaleza dele. Eu vim te lembrar que Deus ainda é suficiente. Eu vim te lembrar que Deus ainda é suficiente. Pega na mão desse irmão e diga para ele: se prepare, porque vai amanhecer para você, vai amanhecer para a tua vida. Deus ajudará ao romper da manhã. O amanhecer de Deus vai brotar na vida de alguém. O amanhecer de Deus está chegando. Tem ajuda ao amanhecer, Ele permanece do teu lado. Ao amanhecer, Ele é socorro bem presente. Ao amanhecer, Ele não desiste de você. Os céus vai se manifestar com toda a ajuda necessária. Eu não sei qual é a ajuda que você precisa, mas os céus irá se manifestar com a ajuda necessária. Tem ajuda de Deus chegando aí. Tem ajuda de Deus chegando aí. Tem ajuda de Deus chegando aí. Ajuda de Deus não é um favor. Ajuda de Deus é algo que você precisa para avançar para um novo nível, para um novo tempo. O inimigo está dizendo: agora ela desiste, agora ele desvia, agora ele murmura. Mas tem ajuda de Deus vindo aí. Eles vão continuar cantando a canção. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra, o verso de número 6, os filhos de Corá estão falando de uma experiência que eles viveram. Eles estão dizendo: a última memória que nós temos do nosso pai é quando ele levantou a voz e a terra se abriu, a terra se desmanchou, a terra se derreteu. Eles estão dizendo: o rei, o Deus que abre, manda, fecha, faz,
sabemos muito bem. E o mesmo Deus que abriu a terra para engolir os murmuradores, também vai abrir essa mesma terra para destruir os inimigos, porque os inimigos não vão prevalecer diante da voz de Deus sobre a tua vida. Tem comando dos céus para a tua vida, e a voz dele está se elevando, e ele está dizendo: sai daí, porque eu estou chegando. O Senhor dos exércitos, ele levantou a sua voz e a terra se desmanchou. Eles estão lembrando da tragédia, mas não lembram mais com dor, mas como uma experiência. É gente que decidiu fazer do pior dia o seu maior testemunho. Sabe que os filhos de Corá estão dizendo: Carla, o pior dia da nossa vida serviu de testemunho que Deus faz, que Deus pode, que Deus abre, que Deus livra, que Deus converte, que Deus liberta, que Deus restaura, que Deus renova, que Deus salva. Oh, meu irmão, Deus vai te dar demonstração do poder dele, porque tem gente muito incrédula, não acreditando mais que ele faz. Ele vai fazer, ele vai demonstrar, porque ele é Deus. Ele é Deus, e o nome dele vai ser glorificado nessa casa. O nome dele vai ser glorificado nesse casamento. O nome dele vai ser glorificado. Sabe que os filhos de Corá me ensinam, Dai? Eu não vou ficar preso ao dia mau. Eu não vou ficar preso a essa dor. Eu não vou ficar refém do que me aconteceu lá atrás. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Eu não vou ficar refém de ressentimento. Eu não vou ficar refém, aleluia, do que me causaram. Eles podiam não crer mais no Deus que engoliu o próprio pai, mas eles estão dizendo: o dia mau me ensinou a não duvidar do poder de Deus. Pega na mão desse irmão e diga: faça desse dia mau, faça desse dia mau um trampolim para um novo tempo. Faça desse dia mau um altar de testemunho. Os filhos de Corá estavam dizendo: o dia mau não é o lugar, não é o destino final, é só um momento de passagem. Olha para esse irmão e diga: o dia mau não é o seu destino final. Eu vou profetizar para quem acredita. Você não ficará preso à estação das lágrimas. Você não ficará preso à estação das lágrimas, porque Satanás quer te ver chorando pelos cantos. Satanás quer te ver oprimida, chorando, escondida. Mas assim diz o Senhor: hoje eu te arranco dessa estação de lágrima e te levo para uma estação de experiência e testemunho de que eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu sigo em rumo ao que Ele já tem liberado sobre a minha vida. Pega na mão desse irmão e diga: sai do lugar que te paralisa e anda para o teu lugar de milagre. Anda em direção ao teu milagre. Sai dessa estação de lágrima. Sai dessa estação de... Chega de chorar. Tem vitória, tem vitória, tem vitória. Tem vitória, tem vitória. Tem vitória e livramento. Tem vitória e andará calamanduria e alaçaia.
Só quem vai sair hoje, só quem vai sair hoje da estação da lágrima, glorifica o nome de Jesus, porque tem uma nova estação sendo inaugurada, diz o Senhor. Aranduri calamai, duri calamanduri alai aceia, duri que ai amai o se que amandara xuria, duri que libai o está que amaia. Enxugue as lágrimas, porque quem te tira te garante, quem te tira é refúgio, quem te tira é socorro bem presente, quem te tira é Deus que abre e fecha, é Deus que manda na terra, é Deus que manda no céu, é Deus que faz, e hoje Ele está te tirando dessa estação de lágrimas. Olha para esse irmão, diga: você não ficará preso a ela. Eles vão continuar cantando no verso 7. O Senhor dos exércitos está. O Senhor dos exércitos está. Eles estão dizendo: eu não sei o tamanho da sua prova, mas eu sei o tamanho de quem está conosco. Eu não sei o tamanho da tua dor, mas eu sei o tamanho do consolo que está conosco. Eu sei do tamanho do Deus que está conosco. O Deus, o Senhor dos exércitos está. Ele é Senhor dos exércitos. E você está com medo dessa provinha? Você anda com o Senhor dos senhores todos os dias e ainda fica com medo dessa prova? Olha o verso de número 8. Vinde, é um convite. Vinde contemplai as obras do Senhor. Vamos ser realistas, nós estamos falando de um cenário de guerra. E os filhos de Corago estão convidando o rei a contemplar o quê? O caos, a destruição, a tragédia. Eles estão dizendo: não, muda o seu olhar, porque o inimigo vem para você focar nele. Foca no Deus que vai destruir esse inimigo. Foca no poder e na palavra que você tem. Pega na mão desse irmão, diga: o Senhor dos exércitos está contigo. A guerra se aproxima, Senaqueribe se aproxima. Enquanto o rei está levando a carta, os filhos de Corá estão cantando. Estão o quê? Vem, vinde ver que desolações ele tem feito na terra. O rei, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Sabe aquele culto que você chega e Deus usa alguém para falar aquilo que você veio falando no caminho? É dessa forma que está acontecendo aqui. O rei está subindo os degraus e os filhos de Corá estão dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O rei, Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus vai ajudar a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Ele vai levantar a voz. Se você pudesse sentir o poder desse Deus, sai um pouco do mundo natural e entra no mundo do Espírito. O poder dele vai desfazer as guerras. O poder dele vai desfazer a guerra. Guerra emocional, guerra física, guerras que estão sendo travadas hoje serão encerradas.
Olha o que eles vão dizer. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Diga comigo, quebra o arco. Diga comigo, quebra o arco. O arco, ele é a base de uma arma que sustenta e dá velocidade a quem? A flecha. O arco é a base da arma que dá sustentabilidade e velocidade para... Eles não estão dizendo que Deus vai quebrar a flecha. Eles estão dizendo que Deus vai quebrar Deus vai quebrar porque flecha pode ser substituída. Eu vou repetir. Flecha pode ser substituída, mas a arma, a base, uma vez destruída, não tem como usar a flecha. Você não entendeu? Eu vou conjecturar para você entender. Todos os dias Satanás pega flechas e mais flechas para te atingir. Mas para te atingir ele precisa de uma base, de uma arma. É Deus dizendo, sabe as flechas que ele perdeu tempo para atingir? Não vai usar nenhuma, porque hoje eu vou quebrar o arco. Hoje eu vou quebrar o arco. Ele faz quebrar o arco. Não vai ter flash, não vai ter flash, não vai ter flash, não vai ter flecha, porque ele vai na origem, ele vai na origem. Fecha os teus olhos, porque Deus desceu na casa e ele está indo na origem do problema, ele está na origem da causa, ele está indo na base, ele está desarmando o inimigo, desarmando o inimigo, entra comigo na guerra, porque Jesus desceu na casa e está desarmando o inimigo. Ele veio com flecha, ele veio com dado, mas o arco está sendo quebrado. Jesus está indo na base desse problema. Jesus está indo da base, está indo na origem que influencia esse menino, que influencia aquela casa. Jesus está indo para arrancar o mal pela raiz. Jesus está desarmando o inimigo. Jesus está desarmando o inimigo, o adversário. O inimigo está com um arco na mão, dizendo, hoje eu atinjo ela, hoje eu atinjo ele, hoje eu derrubo a casa dela, hoje eu derrubo o casamento. Aí Deus vem e diz, não vai ter arco. Deus vai acabar com a festa do inimigo. Isso é profético. Deus vai encerrar, porque o inimigo está achando que vai sobressair. Olha Deus descendo lá e tirando o arco da mão do adversário. Você não está entendendo. Olha Deus descendo e tirando o arco da mão do adversário. Deus está desarmando o teu adversário. Eu vou te convidar da glória misturado com aleluia, porque enquanto você glorifica aqui, Deus desarma o adversário lá. Deus desarma. Se prepara, porque toda flecha em direção à tua casa vai perder o rumo.
Toda flecha vai perder a velocidade. Levanta a mão, meu irmão, porque flechas enviadas vão perder a velocidade, vão perder o rumo. Se prepara para cantar o hino da vitória, porque o laço se quebrou e você escapou. E você escapou, porque Deus está indo na origem da afronta. Eles têm arco, mas Deus tem o poder. O arco será quebrado. 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 E o inimigo vai ficar desarmado. E o inimigo vai ficar desarmado. O inimigo vai ficar desorientado hoje. Por quê? Porque o arco vai ser quebrado. O arco não vai ter flecha. Não vai ter flecha. Não vai ter ataque de dia. Não vai ter ataque de noite. Porque flechas estão sendo paralisadas. Eu não sei onde está a origem, mas ele está indo lá. Porque flechas investidas para destruir vai perder a direção. Estão perdendo a direção nesse exato momento. Não te atinge porque você está guardado. Você está guardado no refúgio. Você está guardado na fortaleza. O inimigo tem cilada, mas Deus tem sempre livramento. O inimigo tem flecha, mas nosso Deus quebra o arco. Tem livramento de Deus acontecendo aqui, meu irmão. O inimigo preparou a cilada, mas Deus está dando livramento. Livramento, 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 livramento. Ô Joelma, Deus desce naquela casa com livramento, livramento, livramento. Ô Juliana, Deus desce naquela família com livramento, livramento, livramento. Oh Delcina, Deus desce naquele lugar com livramento, livramento, livramento. Por quê? Porque o arco está sendo quebrado. Deus decidiu que vai ter paz naquela casa. Deus decidiu que vai ter paz naquela casa. Deus decidiu que vai ter paz. Por isso que Ele está quebrando o arco. Por isso que Ele está quebrando o arco. Por isso que Ele está cortando a lança. Por isso que Ele está dando o livramento. Por isso que você não pode parar. É caminhando e Deus livrando. 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 Pega na mão desse irmão. Diga para ele: pode voltar em paz, porque nenhuma flecha vai te alcançar. Não, repete mais uma vez. Pode ir para casa em paz, porque nenhuma flecha vai te alcançar. Por quê? Porque o arco quebrou. O arco quebrou. O arco quebrou. O arco, eita! A ferramenta que foi preparada foi destruída. A ferramenta que foi alugada foi destruída. A ferramenta que foi influenciada foi destruída. Eu não sei você, mas eu viajo. Satanás dizendo assim, ó, vai lá na família da Delcina, prepara
as flechas e destrói um por um. Aí daqui a pouco vem o súdito dizendo: chefe. E aí atingiu quantos? Nenhum. Por quê? Porque a ferramenta foi quebrada no meio do caminho. Nem cheguei, a ferramenta foi quebrada. O poder dele quebrou a ferramenta do inimigo. Oh, meu irmão, o poder de Deus está quebrando ferramenta. O poder de Deus está quebrando ferramenta. O poder de Deus está quebrando o arco contra a tua casa. O arco contra a tua... Eita, rabaçu. Corta o laço e queima os carros no fogo. Diga para o seu irmão: até aqui foi uma canção, mas o verso de número 10 é uma profecia. Aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Fica quieto, porque eu já entrei nessa guerra. Fica quietinho, porque eu já dei livramento. Não é canção, é profecia. Aquietai-vos. Deus ainda é Deus. Quando eles estão dizendo aquietai-vos, eles estão dizendo para o rei: aquieta o medo, aquieta o desespero, aquieta, deixa eles tranquilos, porque Deus é Deus. O medo vai saber quem é Deus. O teu desespero vai saber quem é Deus. As tuas preocupações vai saber quem é Deus. A tua família vai saber quem é Deus. Quem está te afrontando vai saber quem é Deus. Quem está te humilhando vai saber quem é Deus. É Deus dizendo: aquietai-vos, porque eu sou quem escrevo a tua história. Eu sou o Deus da tua história. Pega na mão desse irmão e diga: aquieta-te, porque Ele é o Deus da tua história. Diga para ele: aquieta-te, porque haverá paz. Haverá paz. Haverá paz. Haverá tanta paz que você vai voltar a dormir em paz. Haverá tanta paz que Deus vai dar estabilidade financeira. Haverá tanta paz que você vai dormir tranquilamente. Eu estou profetizando um tempo de paz, porque o Senhor quebrou o arco. O inimigo não tem mais como trabalhar, porque a ferramenta dele foi quebrada em teu favor. A ferramenta dele foi quebrada. Deus quebrou o arco para você ter paz. Deus quebrou o arco para você ter paz. Aquietai-vos. Faz assim pro seu irmão, ó. Você vai entrar para dentro de casa, só vai ouvir a notícia. Enquanto vocês dormem, eu trabalho. A ordem de Deus para alguém é aqui: não queira pôr a tua mão e fazer do seu jeito. Porque Deus decidiu frear alguém e não é no seu grito. Deus vai frear alguém e é do jeito dele. Marlene, assim diz o Senhor: Ele vai frear. E não peça misericórdia,
porque Ele vai começar a quebrar a ferramenta do inimigo, porque é flecha de dia, é flecha de noite, está tirando o teu sono, está tocando na tua saúde, está abalando emocional, mas hoje Deus está dando um freio, Deus está freando. Até hoje ele foi ferramenta na mão do inimigo, mas hoje Deus está quebrando a influência, toda a influência que existia está sendo quebrada, porque Deus está libertando Johnny, 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 Deus está recebe essa paz na tua alma. Recebe essa paz na tua alma. Recebe essa leveza na tua vida. Recebe essa tranquilidade que Deus está te dando no meio dessa guerra. Só Deus para dar paz no meio da guerra. Só Deus para dar paz em meio à tormenta. Ei, tem gente que vai ser visitado de paz. Essa paz vai trazer tanta alegria que eu não sei se você vai pular, se você vai correr, se você vai falar em línguas estranhas, se você vai aplaudir a Jesus. Eu não sei o que você vai fazer, mas Ele está visitando, Ele está preenchendo, Ele está derramando paz. Recebe paz, 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 paz. Recebe paz, é paz, é paz, é paz. Recebe paz nessa mente, recebe paz nessa alma, recebe paz nessa casa, no nome de Jesus. Aquieta minha alma,